Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, boa tarde. Que a divina luz brilhe aos nossos olhos, que sejamos dignos e dignas de viver em paz. É uma alegria muito grande poder retornar a esta casa tão querida, tão próxima, é geograficamente próxima para mim, né? No movimento espírita tem uma frase, né, digamos assim, um pensamento que circula entre nós, que não é a gente que escolhe a casa, é a casa que escolhe a gente. Né? Se fosse por questão geográfica, não era para eu estar no Alta de Souza. Né? Porque eu moro aqui, pertinho do Além do Pão, acho que muita gente sabe do que eu estou falando. Então, Uniluz, dá para ir andando, o Jeff é bem pertinho. Mas Alta de Souza se comprometeu às custas dela com a minha reencarnação, então eu tenho que estar trabalhando por lá. E é uma alegria muito grande essas casas que são irmãs, né? A irmã Sônia falava justamente sobre isso, essas casas que são irmãs, que são muito próximas, né? O que nos contam da tradição histórico-espírita, lendária, utilizando a expressão de Canuto de Abreu, é que há uma sintonia muito grande entre essas comunidades desses espíritos, a comunidade de Alta de Souza, a comunidade de Francisco de Assis, esse irmão abençoado que é exemplo para todos nós de um novo Cristo, de um novo cristão, de um novo serviço. E é uma alegria muito grande quando nós podemos fazer para além do trabalho, além do turismo espírita, nós fazermos esses encontros que estreitam os nossos laços de fraternidade. Um dos pontos que nós conversaremos aqui nesta tarde, inclusive, perpassa por essa linha de raciocínio, que é muitas vezes as agruras e as durezas da vida no cotidiano, de hoje nós estarmos tão juntos, mas aparentemente distanciados de verdade, de sintonia. E quando nós podemos estreitar esses laços de fraternidade, é sempre um consolo a mais, um alento a mais. Então, que o Senhor abençoe os nossos bons propósitos, que nos fortaleça sempre na jornada, que nos estimule sempre no bem, e que a esta casa e a estes trabalhadores encarnados e desencarnados não falte o desejo de servir, a alegria de ser útil e a perseverança sempre no bem. Que o Senhor nos abençoe, os abençoe a todos e que possamos seguir rumo à nossa perfeição. A proposta de conversa dessa tarde, inclusive, eu até trouxe um materialzinho para ajudar na identificação, porque eu optei... Deixa eu ver se eu botei a senha certa, né? Porque também tem essa questão, né? Foi. Ela está relacionada a uma demanda muito dos dias atuais, uma demanda muito nossa. Não nos, como eu gosto de dizer, não nos prendamos à tela, até porque, como já disse Jesus, a letra mata, o espírito vivifica. A grande ideia, deixa eu vir para o lado de cá, a grande ideia, que eu acho que eu estou na frente de alguém, né? Na frente de alguns, né? A grande ideia é que a gente possa, principalmente, analisar um texto em específico. E que, como eu estava escutando, a sintonia é sempre do mais alto, né, foi dado o aviso acerca do evento sobre as cartas consoladoras, né, as cartas de Paulo, né, que são grandes cartas consoladoras até pela sua proposta. Foi assim que Estevão apresentou a ele, né, a finalidade das epístolas. A gente também vai falar aqui para conversar sobre o Lar Terra, essa escola de redenção do ser, do nosso ser, esse trabalho que nós estamos desenvolvendo todos, nessa quadra histórica, espiritual e específico. Resgatei essa mensagem de Paulo, lá na epístola que ele redigiu aos Efésios, especificamente no capítulo 5º. Essa epístola, para que nos recordemos especificamente do valor dessa epístola,
ela tem algumas características muito marcantes dentro das cartas de Paulo. Nós nos recordamos, inclusive Emmanuel diz isso textualmente em Paulo e Estevão, que uma das muitas preocupações de Paulo, porque não era só uma, essa questão de pensar que pelo fato de nós estarmos trabalhando e servindo a Jesus, as preocupações não nos visitam, talvez seja a ilusão mais cruel que nós possamos ter. E Paulo, muito preocupado com o trabalho que fazia, porque imaginemos como é que se fazia, né, curioso pensar, como é que se fazia divulgação em dimensões geográficas não comuns para a época de Paulo, sem WhatsApp, sem celular, sem e-mail, sem nenhum recurso. Precisando se deslocar para grandes distâncias, sem quaisquer desses recursos de meio de locomoção que nós conhecemos hoje, que facilita distâncias, encurtam distâncias. Paulo tinha a vantagem, e isso era um ponto estrategicamente pensado desde a espiritualidade, de ele ser um cidadão que poderia se deslocar pelo Império, pelo Império Romano. Isso facilitou muito o trabalho de divulgação dele. Porque os gentios e aqueles outros considerados bárbaros, como a gente estudou na história, que inclusive é o grande marco do fim da antiguidade, eles não tinham autorização plena para se deslocar dentro das cidades, dentro do Império Romano. Paulo não, por ser um doutor da lei, mesmo sendo hebreu, mas dada a sua reputação, ele tinha facilidade nesse deslocamento. Isso facilitou bastante o trabalho de divulgação. Mas, em que pese tudo isso, nessa facilidade, essa autorização de circular, né, quase como se fosse um espaço Schengen da época, essa facilidade de circular que ele tinha, enfrentava o desafio das distâncias. E, quando a gente faz um trabalho, é mais ou menos isso que Sônia conversava comigo, aqui nos bastidores, quando a gente faz um trabalho de iniciar algo, a gente precisa também ser responsável pelo amparo e pelo apoio à continuidade do trabalho. Essa era uma preocupação de Paulo, porque ele ia, visitava comunidades, divulgava, estabelecia grupos, mas ele precisava retomar a estrada, retomar outros caminhos. E Paulo ficava muito preocupado de como se fazer presente em vários locais. Razão que era motivo de muitas preces insistentes na madrugada. E foi quando a mensagem veio para ele, de Jesus, dizendo: escreverás cartas, receberás cartas, orientarás por cartas. E não te preocupes, Estevão te inspirará. E é um momento sublime quando a gente se recorda que o responsável pelo martírio de Estevão foi justamente Paulo, ainda na versão Saulo. E aí ele começa a escrever cartas. Como também nós nos recordamos, de forma doutrinária, as cartas são catalogadas em dois grandes grupos. As cartas mais restritas, para algumas comunidades com trabalhos e temáticas mais específicas, que não tira o valor delas de maneira nenhuma, porque a dificuldade de uma comunidade não significa que ela não se apresente em outra, não é essa. Mas existe um outro grupo de cartas chamado de cartas universais, que mesmo destinada a uma comunidade, Paulo sabia que aquelas dificuldades se apresentavam em muitas outras comunidades, e daí o caráter universalista delas. A Epístola aos Efésios entra nessa categoria, de uma carta de caráter universal. Tanto é que a primeira parte é uma parte muito voltada dela, vai mais ou menos até o capítulo 3 dela, até a terceira parte dela, é muito voltada para questões muito teóricas e muito específicas da comunidade. E a partir do capítulo 4, Paulo começa a falar sobre a vivência cristã, daquilo que um cristão precisa. E não precisa ser um cristão colossense, não precisa ser um cristão em Gálata, não precisa ser em Efésio. É um cristão, o que uma pessoa cristã precisa.
E essa carta, ainda por cima, entra numa outra categoria, que são as cartas do cativeiro. Cartas, algumas foram escritas nesse processo, inclusive, de deslocamento de Paulo, de liberdade. Mas outras ele escreveu sob o peso da prisão. Essa carta ele escreveu num dos cativeiros dele em Roma. Tanto é que ela é considerada o resumo mais maduro de todo o ensino de Paulo. Então, essa carta é uma carta ela, com características muito peculiares. E aqui, nesse capítulo 5, nos versículos 14 a 17, Paulo faz esse chamado ao despertar, que eu convido, quem puder, quem quiser, acompanhar a leitura aqui comigo, projetada na tela. Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendai qual seja a vontade do Senhor. É muito curioso que é efetivamente fácil afastar a alegoria do dormir e acordar para entender a mensagem do despertar consciencial a que Paulo nos chama a atenção. E um despertar consciencial que, claro, serve para qualquer criatura, em qualquer tempo, em qualquer época. Mas que aqui especificamente é muito acentuada a destinação dessa mensagem. Não é para desconhecedores absolutos da mensagem, mas sim e principalmente para aqueles que já conhecem a mensagem. Porque quando ele chama a atenção, vede prudentemente como andais, em teoria não se pode cobrar uma prudência comportamental de quem não sabe a diferença entre o certo e o errado. O alerta para que não sejamos nécios, mas sim sábios, pressupõe que há um conhecimento prévio que nos autorize fazer essa distinção, que não nos enganemos, que não nos iludamos. Então, sim, como em tudo, essa mensagem de Paulo serve para qualquer um de nós, mas notadamente para aqueles que já tiveram contato com a mensagem. A mensagem de Jesus, a mensagem do Cristo, como ele apresenta, a vontade do Senhor, como ele apresenta. E os desafios mais específicos desse momento histórico que nós vivemos na Terra, esse momento dessa tão mencionada, repetida e insistentemente mencionada transição planetária, que nos pede essa reflexão, essa análise de comportamento, faz com que essa mensagem de Paulo seja extremamente oportuna para os dias atuais. Nos demonstra com muita veemência a necessidade desse cuidado, a necessidade para essa lembrança constante, não de forma doentia, patológica, carregada de culpa, imiscuída de remorsos diante das falhas, mas de uma atenção consciencial para o nosso comportamento, para que não nos percamos nas ilusões. Afinal de contas, o Espírito Calderaro diz isso logo na abertura de No Mundo Maior. Não há mais tempo para as ilusões. E não podemos mais nos permitir comportarmos-nos como nécios, não estarmos atentas aos nossos comportamentos, dos mais singelos. Porque muitas vezes a nossa atenção está, e deve estar, não há um erro nisso, mas está voltada para as grandes atitudes e os grandes momentos. Mas a beleza, ela se faz na pequeneza, nos gestos mais singelos, naqueles aparentemente de menor importância.
Porque a beleza de uma obra de arte, não está apenas na análise dela à distância, mas é o encantamento do detalhe. É a perfeição da sutileza, daquilo que parece ou pareceria desnecessário, despiciendo, fazer com tanto cuidado, mas que a obra de arte se revela nesse detalhe, que faz com que o todo se torne grandioso. E é esse convite que Paulo nos faz. Quando nós falamos e ouvimos e lemos sobre transição planetária, todos nós já sabemos, isso por mais de alguns pares de vezes já foi dito para nós, que nós estamos num momento, como sugere aqui o título, de uma nova Terra. Não de uma nova Terra numa perspectiva geográfica, mas de uma nova Terra numa perspectiva evolutivo-moral. De uma transformação nessa ambiência típica da Terra, que não é produto da Terra em si mesma, mas dessa vibração e dessa ambiência que nós, espíritos terrenos, espíritos vinculados à Terra, ora encarnados, na grande maioria das vezes desencarnados, compomos essa comunidade de espíritos terrenos ou terráqueos. E se nós falamos de uma nova Terra, de uma Terra que rompe o limite da primitividade, como consta em um Evangelho segundo o Espiritismo, não para assumir um nível de perfeição, mas para entrar num estágio transitório onde há possibilidade da regeneração e aí, no futuro, ascender a um mundo superior, para uma nova Terra, a necessidade de novos habitantes. Para uma nova casa, há uma necessidade de novos moradores. E se essa nova casa ela não é uma transformação geográfico-material, essa mudança de habitantes necessariamente também não é de nos tirar dela para que outros venham habitá-la. Isso até pode acontecer. Em havendo quórum na Terra para abrigar gente, ante a saída dos que estão, haverá espaço para albergar novos habitantes. Mas o principal trabalho de Jesus aqui conosco é um trabalho de inclusão. Não é do nosso alijamento da Terra, mas da nossa adequação a essa nova Terra. Esse trabalho de novos habitantes em nós. E de uma velha Terra para uma nova Terra, como sugere nessa interface aqui na tela, há uma necessidade de transição na nossa moralidade. É muito curioso quando nós nos recordamos em A Gênese. Na última parte de A Gênese, São Chegados os Tempos, Kardec se dedica especificamente a estudar a transição planetária. Até porque os espíritos superiores nos explicam, o próprio Espírito Verdade diz isso logo no início dos trabalhos do codificador, que o marco, o advento do espiritismo na Terra é o marco inicial da transição planetária. E é por isso que, fechando a codificação, Kardec fecha com o último livro, na última parte do último livro, falando sobre a transição planetária. E há uma expressão que ele fala definindo o caráter desse novo habitante da Terra, daquilo que seremos nós, em alguns tempos, seja esse tempo qual for. Não se pede alguém perfeito, porque esse trabalho que precisa ser feito para que recebamos o visto espiritual para a nova Terra, não é um trabalho de perfeição e instalação de moralidade plena em nós. É um trabalho de mudança de perfil moral. Nós, enquanto espíritos vinculados ao planeta Terra, somos espíritos que, nessa condição atual de provas e expiação, nós somos espíritos que temos tendência ao mal.
Basta analisarmos os nossos pensamentos, as nossas falas, o nosso comportamento nas singelezas do dia a dia. Uma pisada no meu pé não vai, num primeiro momento, gerar em mim a preocupação se o outro teve uma crise de tontura, se desequilibrou e o apoio para evitar a queda da pessoa foi o meu pé. Esse não será o meu pensamento inicial. Meu pensamento inicial, se alguém pisar no meu pé, além de sentir a dor, é perguntar se a pessoa não me viu ali. Há um caso muito curioso, isso é um amigo médico que me contou, que ele disse que uma pessoa estava dirigindo um carro e lá na frente, o primeiro carro, quando abriu o sinal, todos os carros saíram, mesmo menos aquele carro que estava ali, o primeiro carro na faixa. Recife, horário de pico, sinal abre, o carro da frente não anda. É claro que todo mundo, uma sociedade majoritariamente cristã, é a sociedade brasileira, todo mundo entra em prece, concorda? A prece da buzina. Né? Porque é uma nova forma de prece, é a buzina. Né? A prece da buzina. E a pessoa que conduzia o carro era um homem, ele não se mexia. Parado estava, parado continuou. E ele não fazia nenhuma menção a deslocar o veículo. Isso já tem um tempo, essa história. Isso foi antes da pandemia. Né? Chegamos na fase de dizer antes e depois da pandemia. Né? Isso foi antes da pandemia. E os carros buzinando, aquela questão, começa a mudar de faixa para poder ficar, porque estamos todos com pressa, todos temos compromisso. E o carro não saía. Até que descobriu que aquele homem estava tendo uma parada cardíaca. E é por isso que ele não conseguia mover o carro. Nem ele talvez sabia o que estivesse acontecendo com ele. Ah, Adriana, mas essa é uma situação pouco comum. É muito mais provável que ele estivesse respondendo mensagem no celular. Sim, é provável. Isso também já acontece. Todos nós já vimos alguém no lado, no trânsito, que estava com o celular e estava aproveitando, né? Usemos a palavra aproveitar, estava aproveitando o tempo no sinal para resolver alguma coisa, indevidamente, mas estava. Mas o nosso pensamento é sempre no julgamento do pior. O comentário, o riso, é sempre sobre nós ou sempre sobre alguém? E é isso que Kardec diz que caracteriza a mudança desse espírito que habitará a nova terra. Ele não é perfeito. Ainda há falhas. Mas a inclinação dele não mais será para o mal. Será para o bem. De fato, o mal ainda se fará presente, mas numa escala muito mais tímida. Porque a presença pungente do bem intimida o mal. Jesus deixou isso muito patente entre nós. É curioso quando nós nos recordamos de Jesus, porque as pessoas, e nós sabemos que Jesus, enquanto estava aqui conosco na Terra, havia uma grande comunidade, dentre muitas comunidades, que o questionava, condenava, razão pela qual o fim material do Cristo foi da maneira como nós sabemos que foi. Mas a presença do bem de Jesus era tão forte que, como também dizemos no popular, não se falava mal dele na frente dele. Ou usava de palavras para disfarçar, sofisticar a crítica que era feita a ele. Nenhum dos que o acusavam, a não ser quando ele já estava subjugado na prisão, davam vazão pública, externa, desavergonhada da prática do mal, porque o bem intimida o mal. E é isso que acontecerá conosco numa nova terra.
Não a nossa transformação, né? Quando o grupo AME diz um dia todos nós seremos anjos, não será logo com o fim da transição planetária. Mas a nossa moralidade estará muito mais robustecida com a transição planetária. E essa casa planetária, a Terra, esse planeta, né, os astronautas reforçaram, né, nessa última viagem à Lua, né, o encanto e a beleza de ver a nossa Terra de fora dela, né, olharmos de fora dela. E a beleza da Terra, ela se dá em duas dimensões. Na sua função material, na sua função espiritual. E que não são funções que se separam entre si. São funções que têm uma interface muito grande entre elas. Imaginemos o que seria de nós, por exemplo, se nós fôssemos os residentes no limbo do universo. Que não tivéssemos uma casa planetária para nos filiarmos a ela. Seríamos apátridas espirituais? Seríamos refugiados do universo? O que seria de nós se não tivéssemos uma casa planetária? Uma casa que foi projetada, como conta Emmanuel em A Caminho da Luz, por Jesus de Nazaré. É sempre assustadoramente belo pensar que antes da Terra existir, Jesus já era o Espírito puro. E que Jesus cuidou, como disse Emmanuel em A Caminho da Luz, da elaboração da Terra. Para que nós tivéssemos um lar. E quando ele diz a Pedro, inclusive, né, irei para meu Pai, preparar-vos o lugar, é tão interessante porque pela leitura e literatura espírita nós conseguimos entender o peso simbólico dessa afirmação. Daquele que preparou o planeta para nos receber enquanto espíritos, a desenvolver uma trajetória moral, é aquele que reafirma o compromisso de pastor e de cuidador de todos nós, dizendo, eu vou ao Pai para vos preparar um lugar. Porque o nosso lugar é a Terra momentaneamente, mas mais do que habitantes da Terra, nós somos habitantes do universo. E essa dimensão de habitante do universo é para além dessa função material que a casa Terra nos dá. Ela nos dá, sim, a condição de moradia física. Ela nos dá, sim, a possibilidade da experiência encarnatória tão valorosa, tão prestigiosa, tão fundamental para a nossa evolução, para o desenvolvimento das nossas habilidades. Mas ela nos dá um CEP espiritual. Ela nos dá um locus no universo, mas não para nos aprisionar, para que a partir daqui, a partir da Terra, nós possamos desenvolver as nossas habilidades para onde o universo nos chamar. Para onde o universo nos levar. Para onde a vontade do Senhor se faça presente na manifestação das nossas vidas. E essa dimensão espiritual, ela vai sendo construída aqui na Terra, na função espiritual da Terra para nós. No desenvolvimento do amor, no desenvolvimento da fraternidade, no trabalho de educação e de moralização que nós estamos fazendo para nós. Porque nós ainda somos a comunidade, essa é uma realidade nossa, que estamos ainda aprendendo a amar, a ser fraterno, a desenvolver respeito dentro do próprio lar. Para expandir para o prédio, para a rua, para expandir para o bairro, para expandir para o município, para expandir para o estado, para expandir para o país, para expandir para a terra, para expandir para o universo. Tudo isso precisa de um direcionamento inicial, mas não limitatório. E essa vivência da Terra vai fazendo com que nós possamos experimentar.
Nenhum de nós comprovou as habilidades que nós temos sem um processo de certificação. Uma prova, uma validação, uma análise, um relatório. Nós estamos vivendo esse momento de certificação para um outro estágio. Alguns podem chamar de Enem espiritual. Da minha parte, eu sei que deve ter mais alguém da mesma categoria como eu. Alguns podem chamar de exame de ordem espiritual. Tem alguém aqui da minha comunidade, a comunidade jurídica? Tem mais alguém? Tem, né? Com certeza deve ter contadores aqui que estão fazendo também o seu exame de suficiência espiritual. Tem os profissionais da área de saúde, e estão agora fazendo, além do exame de registro, fazendo talvez seu ENAMED. Mas nós estamos todos fazendo o nosso vestibular. E é curioso pensar, quando eu comecei na doutrina espírita, muito pequenininha, né? Não que pequena eu ainda não seja, mas é outro tamanho de pequenez, digamos assim. Mas quando pequena era curioso pensar, e muitos vão se recordar, que vencer enquanto espírito era poder evoluir e sair da Terra. Então, depois que desencarnar, a pessoa evoluiu tanto, que rompeu os limites de prova e expiação. A luta da gente agora está qualificada a ficar. Que a gente fique. Porque a Terra vai mudar. Porque há muita gente que, inclusive, já mudou. E a gente conhece um monte de gente assim. A pessoa, ela já fez o vestibular, já passou. Ela já está vivendo numa Terra renovada. Para ela, intimamente. Ainda que não seja a realidade total de todos. E ela está, enquanto monitores de disciplinas, nos dando o exemplo de como fazer essa transmutação moral e nos auxiliando a viver essa experiência. Mas também, se a gente for pensar, para viver a experiência de monitoria, há necessidade de um estudante um pouco mais retardatário no processo de evolução. E é por isso, como diz o espírito Bezerra de Menezes, nesse amor de Deus, que, como disse Jesus, é como um sol, ilumina justos e injustos, todos estão convidados a estar na Terra agora. Vocês, dando exemplo de monitoria, eu e o povo do Alta, dando exemplo de espírito em recuperação. Porque estamos todos nos testando os valores que caracterizam a nossa moralidade. Porque nessa transformação, para obter essa harmonia daquele espírito, que lá em um Evangelho segundo o Espiritismo é apresentado como homem de bem, que lá em O Livro dos Espíritos fala de novo em um homem de bem, aquilo que o espírito Joana de Ângeles se dedica a ajudar a formar e a desenvolver o homem integral, esse espírito que já desenvolve e busca a plenitude e a integralidade das virtudes divinas em si mesmo. Esse espírito, ele precisa trabalhar do micro ao macro. Ele precisa entender-se a si mesmo, e aí basta a gente ver determinados dias da nossa semana que a gente não se comunica nem com a gente mesmo, que a gente tem dificuldade de relacionamento conosco mesmo, quanto mais essa dificuldade que extrapola os limites planetários e envolve todo o universo. Porque poucos de nós, isso é um fato, poucos de nós, nas nossas orações, inclui orações para aqueles que habitam em Saturno, em Andrômeda, em Platão, em Plutão, que inclusive, coitado, foi reduzido a planeta anão. Então, as nossas percepções de harmonia, elas ainda estão nesse limite micro do trabalho individual para se expandir para o macro. E é por isso que a verdadeira renovação é a descoberta consciencial da nossa real identidade.
Meu Deus, por que é que eu vou rezar por alguém, orar por alguém, vibrar por alguém em Marte? Porque com certeza tem algum espírito habitando em Marte. Meu Deus, mas aqui do meu lado tem gente mais precisando da minha prece. Tem também, mas a gente não sabe como está a situação dos marcianos. Ah, meu Deus, isso é uma coisa muito hipotética. Não, é a visão do todo. Do mesmo jeito que há pessoas que não estão minimamente preocupadas com guerras em outros lugares, porque é outro país. Mas a maioria de nós, independentemente de questões econômicas, nós nos preocupamos com o sofrimento de alguém na Terra. Mas para muitas pessoas isso é tão irrelevante até. É tão abstrato, é tão para além do real, porque todos nós estamos nesse processo de desenvolvimento. E o principal desenvolvimento é reconhecer a nossa identidade espiritual. E é por isso que, quando a gente analisa os caracteres do homem de bem, esses 4 pilares, sistematicamente aqui indicados, não são aqueles que resumem a criatura que buscamos ser, mas são fatores que caracterizam quem nós precisamos ser. Primeiro, uma confiança absoluta. Absoluta. Em mim, nos bons espíritos, no meu pai, na minha mãe, no meu cônjuge, no meu parceiro, no meu amigo, em Deus. Nós ainda estamos no desafio inicial de vivenciar essa confiança absoluta em Deus. Não sem razão, nós espíritas ainda somos aqueles que, quando tudo está bem, está tudo bem, graças a Deus. Mas quando tudo está mal, está como Deus quer. Como se Deus quisesse o nosso sofrimento. Porque muitas vezes essa fala ela não expressa efetivamente uma compreensão, uma consciência de que não cai uma folha que não seja a vontade do Pai. É quase aquela questão, eu estou sofrendo porque Deus quer. É um jeito espiritualizado de demonstrar uma certa insatisfação a uma situação posta. Então, um trabalho de confiança absoluta em Deus, essa fé inabalável, essa confiança nessa sabedoria, que não vai se manifestar novamente, não apenas nos pontos mais grandiosos ou destacados da nossa vida, mas é no cotidiano, na singeleza do cotidiano. Precisar também desenvolver em nós a autoconsciência. Poucos de nós aqui, suponho, partindo do pressuposto que somos uma comunidade espírita, desconhecemos que somos espíritos. Mas nós não vivemos os nossos dias como espíritos. Nós vivemos os nossos dias como matéria. Essa ainda é a nossa realidade. É positivo que já saibamos, mas não nos comportamos como espíritos. Essa autoconsciência, essa lucidez total da dimensionalidade da matéria que ora ostentamos, mas que não representa o que somos, esse é um passo fundamental para a nossa transmutação. E esse enfrentamento íntimo, que também remonta a Paulo. O bom combate, a luta incessante. Eu vi um memezinho, talvez muitos tenham visto também, um memezinho que eu achei muito interessante, jocoso, hilário, divertido, um pouco fora do contexto, mas que fala muito sobre a questão da luta, do enfrentamento. Que era um memezinho que dizia assim, se até os anjos, na simbologia católica, têm espada, por que é que eu vou resolver tudo sem esforço? Sem luta. E é justamente o processo de luta. Manter-se em calma é um processo de luta muito grande. Todos nós já enfrentamos aquele momento de a gente dizer assim, fulano, para a gente mesmo, conversando em terceira pessoa, fulano se acalme, fulano se contenha. Eu já vivi muito isso, eu vivo muito isso.
Se acalme. Nem sempre eu me escuto, mas eu estou dizendo para mim, se acalme, se contente. Não é assim. Veja, não é isso. Né? Reflita, analise. Essa é a melhor forma. Isso é uma luta. Porque muitas vezes nós dizemos que é um desafio, e é muito grande, convencer o outro. Desafio maior é convencer a gente mesmo. Porque nós dois, eu e eu, acho que cada um está certo. Eu estou certa porque eu estou com raiva e eu estou certa porque eu tenho que me acalmar que eu estou com raiva. Isso é uma luta. E não é uma luta esquizofrênica, não. Isso é uma luta de reforma moral. Porque quem tem que se acalmar sou eu, com a ajuda dos bons espíritos, com o auxílio de Deus, com a literatura espírita, com apoio espiritual, mas a paz do mundo começa em mim. Não é ninguém que vai me dar a paz. Então, é um combate para que esse conhecimento possa encontrar algum eco em mim. E não quando eu estiver simplesmente aqui no Jefa, junto de amigos. Principalmente quando eu estiver no trânsito atrasada, alguém quer furar a minha fila e entrar na minha frente e eu fiquei 10 minutos parada para entrar na vaga. É nesse momento que eu tenho que ter calma. É nesse momento que eu posso exercer o meu direito, mas eu preciso exercer cristamente o meu direito. E respeito incondicional ao outro. Esse é, sem sombra de dúvida, o desafio maior da nossa época. Respeito ao outro. Porque respeitar ao outro pressupõe, antes de mais nada, que o outro é diferente de mim. Todos nós, desde que virou o calendário, né, conversávamos até sobre isso, né, foi bem recente, né? Porque há poucos dias atrás a gente estava dizendo Feliz Natal e Feliz Ano Novo, né? A partir de amanhã a gente já começa a dizer Feliz São João, né? Então, o tempo está passando muito rápido. Mas desde que o ano virou, em diversas áreas do conhecimento humano, um tema voltou à pauta enquanto preocupação de convivência social. Eleições. Perdemos a capacidade de conviver. É um fato. Aquela história que não é história, mas que virou divertida de grupo de WhatsApp se desfez da família, silenciado o grupo de WhatsApp na família, encontros familiares precisaram ter outro contexto. Isso é uma realidade aqui em muitos lugares no mundo, não é uma realidade tipicamente, exclusivamente brasileira. Nós perdemos a capacidade de respeito ao outro, porque o outro é diferente de mim. Nós estamos convidados a refletir sobre a convivência entre nós. E que é um fenômeno que vem se aprofundando para além de questões políticas. Mas é a dificuldade da convivência entre nós. Quantos lares, sempre, há bastante tempo é assim, mas quantos lares não são o principal tema de cuidados num atendimento fraterno numa casa espírita? Quantas vezes o desafio num atendimento fraterno é a convivência no ambiente de trabalho? Notadamente, os nossos problemas são relacionados à convivência. Convivência no ambiente de trabalho, convivência escolar, convivência familiar, convivência no prédio. Quem tem aqui grupo de WhatsApp de prédio sabe do que é que eu estou falando. É convivência. E, curiosamente, nós somos caracterizados como seres gregários, políticos. Políticos no sentido de polis, daqueles que não conseguem, não podem viver isolados. A nossa principal força tornou para nós o nosso principal desafio. Nós somos convidados a refletir sobre isso. Porque nós não podemos só habitar a Terra.
O convite do título da conversa que me foi sugerido para pensarmos juntos, é que nós bem utilizemos a Terra como uma escola. Habitar a Terra é apenas estar nela e se deixar arrastar pela correnteza dos acontecimentos. Isso não é bem utilizar a escola. Isso não é ajustar as nossas velas para vivenciar o progresso voluntário e consciente. Nós precisamos ter uma postura ativa, proativa. É algo que o mundo corporativo pede muito hoje, proatividade. Nós precisamos ser proativos espirituais. Não ser aqueles que se arrastam ou se deixam arrastar pelos acontecimentos. E é por isso que o aproveitamento das oportunidades, ele é extremamente valoroso. Hoje, no meu Evangelho no Lar, eu ia dizendo isso para a Sônia, meu Evangelho no Lar também é no domingo. E no Evangelho do Lar, uma das leituras é Contos e Apólogos, né? Nós estamos, inclusive, acabando o livro. E falava a história de um homem muito rico, não foi manhã, foi a leitura do Evangelho. O homem muito pobre, ou melhor, desculpem, o homem muito pobre vivia reclamando das dificuldades da vida, até que achou uma pedra que ele podia se albergar. É uma pedra caverna. E aí ele, pelo menos, arrumou um canto para não ficar tão exposto às intempéries. E continuava reclamando, até que desencarnou. E quando ele desencarnou, né, toda a comunidade se mobilizava para o ajudar. Inclusive, dado ao lixo acumulado, né, representando os nossos lixos mentais produzidos, o lixo acumulado junto à pedra, quando foi deslocado, percebeu, havia um tesouro abaixo da pedra. Se ele tivesse mexido um pouquinho, ele teria achado condições materiais de uma vida digna. Mas ele estava tão preocupado em reclamar, apenas em estar e não bem utilizar, que ele não conseguiu dar a ele mesmo a oportunidade da vida digna. Trouxe umas frases muito características lá do povo do Alta de Souza. Sei que não encontra eco aqui, tenho certeza. Comunidade guiada por Francisco de Assis não sabe nem consegue lembrar mais. Faz tanto tempo espiritual que não consegue lembrar de frases como eu nasci assim, vou morrer assim. Minha gente, lá no Alta, a gente ainda diz isso. Não é sempre, a gente se policia. Mas quando as coisas apertam, quer que eu mude quem eu sou? É tão curioso e espírita reclamar de mudança quando de cada 10 palavras que a gente fala, 11 é reforma íntima. É tão curioso a gente falar sobre isso. Mas lá no Alta, vez por outra, a gente se permite dizer uns impropérios desse. E aí, se quiser, tem que ser do meu jeito. Acontece muito em trabalho mediúnico, trabalho em grupo. Acontece muito no Alta, sabe? Aquela questão assim, eu sei como é para fazer. Quem quiser tem que ser do meu jeito. Às vezes acontece lá. A gente se policia, Alta de Souza puxa a nossa orelha, mas vez por outra, estou só compartilhando a realidade de espíritos inferiores, que eu sei que faz tempo que vocês não convivem com esse tipo de categoria. Então, só para vocês saberem. Outra coisa que, às vezes, a gente tem conseguido controlar mais isso, mas a gente ainda diz, do tipo, e eu tenho espírito de barata, é sangue de barata, pessoa diz determinadas coisas e eu tenho que escutar calado de graça. Onde é que fica meu amor próprio? Tudo isso mostra a gravidade das ilusões que lá no alto a gente ainda enfrenta. Tem ainda gente assim, viu? Que ainda enfrenta essas dificuldades, né? Essa resistência à mudança. Quer mudar. É sincero o desejo de mudar. Mas, às vezes, não passa de um desejo. Ou falta a ênfase para empreender a reforma. E subir a escada. Despertar. Saber-se de fato quem é e o que precisa ser feito, evidenciar aquilo que
problema do ser, do destino e da dor reforça muito bem que é a vontade. Tudo que a gente quer, a gente faz. Ah, está defendendo querer é poder. Não, não é isso. Mas quando a gente não quer, a gente não faz. Ou faz tão mal feito, tão pro forma, tão mal engendrado, que às vezes é melhor até que não faça. Mas quando a gente quer algo, o que a gente não sabe, a gente pergunta. O que a gente não sabe, a gente pede ajuda a alguém. Porque quando a gente quer, a gente mobiliza, como diz a obra, as forças mais profundas da alma para dar vazão à potencialidade daquilo que nós somos. Sem vontade, não há efetiva transformação do ser. E essa vontade precisa ter um direcionamento. Porque a história da humanidade na Terra, por exemplo, mostra uma vontade muito firme para algo de destino e propósito completamente equivocado. Então, é aliar essa vontade a um objetivo. E o objetivo nós bem sabemos qual é. O cumprimento dos preceitos morais que regem o universo. E o outro? O outro é o nosso filtro. O outro é a nossa baliza. O outro é o nosso instrumento, e essa não é uma visão utilitarista. O outro é o nosso meio de fazer com que essa escada possa ser desempenhada, vivenciada. E é por isso que, voltando para encerrarmos com Paulo, quando ele nos pede que despertemos e que levantemo-nos dentre os mortos, ele fala sobre a necessidade da percepção da realidade, de saber quem somos, de reconhecer quem nós somos, e não apenas sabermos, mas vivermos quem somos. De buscar essa retidão comportamental, vede prudentemente como andais. Isso é um alerta para todos nós acerca dos nossos comportamentos, que vai desde uma mensagem encaminhada no WhatsApp a um pensamento que visita a nossa consciência em algum momento, as nossas conversas e as nossas ações mais expressivas. A nossa rotina precisa ser cristã. E é por isso que Paulo fala da necessidade de remir o tempo. Os dias são maus? Eles são maus em face dos desafios que nós estamos enfrentando, que não são de hoje, são desafios que se renovam, que é o desafio da convivência, é o desafio do enfrentamento de nós mesmos, é o desafio de nos renovarmos diante de qualquer cenário, a nossa mudança de paradigma. E o compromisso individual, né? O desafio de que não sejamos insensatos. Joana de Ângeles diz isso, lá inclusive em O Evangelho segundo o Espiritismo, que ela apresentou-se apenas como um espírito amigo, né? E a autoria dela, do texto. A quem muito foi dado, muito será cobrado. E que isso não pese para nós enquanto sufoco existencial, mas como alerta de direcionamento comportamental. Porque o conhecimento com ação é sabedoria, mas o conhecimento dissociado da ação é insensatez. Essa insensatez não nos cabe mais. A mecânica da vida nos pede que utilizemos o lar terra, que trabalhemos a nossa reforma íntima enquanto aqui estamos. Que utilizemos essa bússola indicada, por exemplo, por Paulo aos Efésios, para construir em nós a bondade, a moralidade que principiamos. Esse teólogo inglês, lá do século XIX, início do século XIX, William George Ward, ele traz para nós essa frase que ela é um efetivo confrontar comportamental. Porque disse Paulo que os dias são maus.
Quando os dias são maus, o que faremos? Seremos o pessimista que se queixa do vento? Seremos o mero otimista que vamos esperar que o vento mude? Ou seremos os realistas que ajustaremos as nossas velas para que o barco continue a navegar? E quando muitas vezes nós pensamos assim, diante desse desafio existencial que se impõe para todos nós agora, e que pode parecer que o desânimo, a descrença, talvez o desespero possa nos visitar, nós precisamos nos lembrar da alegria de viver esse momento. Um aluno que enfrenta um Enem significa que ele já cumpriu toda a trajetória escolar dele para chegar naquele momento. Nem todos estão naquele momento de transformação. Nós estamos vivenciando o nosso vestibular espiritual, significa que nós estamos aptos a enfrentá-lo. Porque Deus não coloca fardos pesados em ombros leves. Agora, o desafio precisa expandir as nossas possibilidades. Porque o prêmio, se a gente for pensar nessa perspectiva material, ele é alto e muito mais além do que aquilo de esforço que nós estamos empreendendo. Porque Jesus, na sua bem-aventurança, disse que seriam os mansos que herdariam a terra. É a construção dessa mansuetude, que a vida tem nos oferecido as oportunidades para todos. A terra é esse momento. Esse momento é o momento que nós aqui precisamos estar, para que um dia a nossa herança espiritual possa ser vivenciada com mais brevidade. Que o Senhor nos abençoe a todos, que sejamos felizes na jornada, apesar dos desafios da jornada, porque nós temos uns aos outros, nós temos o Evangelho, nós temos Jesus, temos Deus conosco. Muita paz.